Graça e paz, amados. Amém? Estão me escutando bem? Amém? Show de bola? Irmãos, muito bom muito alto, uma alegria, um privilégio poder entoar louvores ao nosso Deus, ouvir o Senhor a palavra, e isso é muito bom, é satisfatório, é prazeroso. E essa noite, Deus quer falar aos nossos corações. Ele irá falar aos nossos corações através da Sagrada Escritura. E essa noite eu quero falar de algo que me incomoda pelos meus feitos. Essa noite eu quero falar o quanto somos tendenciosos a nos levar a um alto senso de aprovação de si mesmo. E isso pode até nos cegar, nos impedir de enxergar as nossas imperfeições. Se eu pedir esta noite para fazer uma autoanálise sobre as nossas vidas e pedir para cada um de nós citar 10 defeitos, 10, eu tenho certeza que encontraríamos dificuldades ao julgar os nossos próprios defeitos, nossas próprias falhas. Por quê? Porque temos um mecanismo de defesa que nos faz justificar as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Sempre que apontamos uma falha em nós, já chegamos com o nosso mecanismo de defesa, não porque eu sou assim, mas para me defender aqui. Somos tendenciosos a isso. Diante dessa questão que eu acabei de falar, eu quero convidar os irmãos a ler um texto comigo. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, e vamos fazer a leitura até o versículo 30. Lucas 18 até o 30. Encontrou? Diga amém. Amém? Amém. Vamos à leitura, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Por que você me chamou de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna.
curva a sua cabeça, quero te convidar a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, louvamos ao teu santo nome, ó Pai, porque tu és digno de todo louvor, toda glória e exaltação. Nessa noite, Senhor, já entoamos louvores ao Senhor. Podemos oferecer os nossos louvores do fundo da nossa alma, dedicá-los ao teu santo nome, Jesus. E isso é satisfatório, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento maravilhoso. Mas eu quero pedir ao Senhor, haja por misericórdia, fale conosco essa noite. Rasga o nosso coração em tua presença, que o nosso coração venha ser uma terra fértil, frutífera em tua presença, de maneira que venhamos absorver a tua palavra e a colocá-la em prática, Senhor. Senhor, prepare os nossos corações nesta noite. Jogue por terra, Senhor, todo espírito contrário nesta noite, que possa impedir a tua palavra de adentrar os corações. Santo Deus, que o Senhor venha derramar do céu, ó Pai querido, a tua palavra. Fale conosco. Necessitamos ansiosamente de ouvir a tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão de pé, pode se sentar. Irmãos, esse texto que acabamos de ler tem os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, Lucas ele traz uma narrativa de maneira diferente. Lucas ele foi escrito com o objetivo de destacar o evangelho universal, de maneira que ele relata os extremos da sociedade. O evangelho que alcança o rico quanto o pobre, tanto o erudito quanto o leigo. Então Lucas ele vai sempre trazer esta parte. Vemos também no evangelho de Lucas o desprezo da religião com os marginalizados da sociedade. Por exemplo, vamos ver a parábola do bom samaritano, onde a religião despreza o pobre e o excluído, ele alcança o próprio excluído. Vemos ali que passou os levitas, passaram ali a alta sociedade religiosa perto daquele samaritano e os desprezaram, e o próprio samaritano ali pegou e o resgatou. Então vemos este extremo da sociedade registrado por Lucas. Vimos também a parábola do filho pródigo, onde o filho fiel e justo despreza o que é rebelde e infrator da lei. Então, Lucas ele traz este contraste, onde ali o filho pródigo reivindica a sua parte da herança. Vai dar minha parte aí que eu quero sair. Sai, e aquele filho que fica dentro de casa ali se revolta com essa situação, se revolta com o irmão que se perdeu ali. Então vemos sempre Lucas relatando este extremo. Vemos também a parábola do fariseu e do publicano, no próprio capítulo que lemos aqui no 18, dois extremos mais uma vez expostos por Lucas. Um publicano com sua vida dedicada ao trabalho humano, distante dos rituais litúrgicos e longe da religião e desprezado pelos judeus, pois ele exercia seu cargo público e isso não era bem visto pela sociedade. Está no versículo 9 ali em diante, você vai conseguir ver isso. Do outro lado, vemos um fariseu respeitado entre o povo, homem cuja imagem era ilibada com as suas práticas litúrgicas e sua devoção incorruptível à Torá. E a partir do versículo 9, vamos ver a oração desses dois indivíduos. A oração do fariseu era de exaltação própria, um senso de aprovação de si mesmo inabalável. Se você ler, você vai conseguir identificar isso aí. Mas a oração do publicano era de humilhação diante de Deus, visto que este publicano se via indigno de misericórdia. Mas a Bíblia nos relata que este publicano, sim, foi justificado. Então a gente
enxergar sempre esses extremos, né? Vemos também o relato de Lucas a respeito das crianças que estavam sendo repreendidas para não incomodar Jesus. Porém, Jesus adverte seus discípulos a buscar ser como crianças para entrar no reino de Deus. Nesse mesmo capítulo 18. Mais uma vez, um relato de altivez e desprezo pelos inalcançáveis vem à tona. Os discípulos não deram voz às crianças, pois elas estavam sem espaço na agenda de Jesus ali, segundo o olhar dos discípulos. Não tinha como as crianças ir lá incomodar a Jesus, porém Jesus nos adverte para deixar as crianças se achegar a Ele. Mas, na história do jovem rico, vemos o que a religião é capaz de fazer no coração do indivíduo. Nessa história, irmãos, a religião gerou no coração desse jovem rico o orgulho e a altivez. Vamos ler o versículo 18, que diz assim, na parte B: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Nas entrelinhas, podemos observar nesta pergunta uma altivez, uma aprovação de si mesmo, como se a salvação dependesse dos seus feitos. De maneira que ele perguntou: bom mestre, o que farei eu? O que eu posso fazer? Fala aí o que dá para me fazer para herdar a vida eterna. Então podemos enxergar com clareza esse senso de altivez no coração desse jovem. A certeza que ele era um bom religioso está no versículo 21, que diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Depois dessa pergunta que ele fala assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus fala com ele assim: vai, cumpra os mandamentos, e você sabe quais são. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E o que ele responde? Isso aí é fichinha. Eu guardava isso aí desde a minha adolescência. Isso eu tenho guardado desde a minha adolescência. Então podemos ver aqui um jovem judeu ortodoxo muito bem religioso, de maneira que ele guardava ali os mandamentos da Torá de uma forma ilibada, irrepreensível até. Um jovem, talvez, aprovado pela religião. Diante dessa afirmação, podemos concluir que talvez outros mestres, diante desta pergunta, talvez um bom fariseu ali, até aprovaria. Fala: opa, você está apto para entrar no reino de Deus. Você está apto. Ele era um jovem bem sucedido. Ele era um jovem rico, um jovem de pais judeus, um jovem que guardava ali a Torá, guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Então vemos um jovem muito bem quisto na sociedade. Mas o coração daquele homem estava voltado para as riquezas. O amor aos seus bens fechou os olhos para a salvação proposta, de maneira que era impossível ele renunciar aquilo que o separava de Deus. Vamos ver no versículo 22 e 23, que diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque possuía muitos bens. E voltando entristecido, disse-lhe Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Vemos que o coração deste jovem estava voltado às suas riquezas, aos seus bens.
Jesus o amou. E Jesus propôs para ele ali a salvação. Só que os seus olhos estavam tampados, a sua mente cauterizada, os seus ouvidos com tampões, que não conseguiu alcançar ali o conhecimento do que Jesus estava o propondo, de maneira que ele amou mais os seus bens. Em Mateus vai falar que ele se entristeceu, foi embora. Jesus, ao perceber o seu olhar de tristeza, usou uma hipérbole para explicar aquela situação. Vemos aí no versículo 24 e 25 que diz assim: vendo-o entristecido, disse: como é difícil o rico entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus usou essa hipérbole para expor a dificuldade de quem tem amor ao dinheiro para entrar no reino dos céus. Pois depositam a sua fé em seus recursos e não na dependência de Deus. Ele estava preso ali, depositando a sua fé em todos os seus recursos, na sua religiosidade, nos seus bens. De maneira que a primeira pergunta foi: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? A fé estava nele mesmo, a fé estava nos seus recursos, a fé estava na sua prática religiosa. Só que Jesus falou com ele que ainda lhe faltava algo que ele não estava enxergando, porque a religiosidade ofuscou a sua visão. Nos versículos finais, do 26 até o 30, nos mostra que a salvação não é comprada por nossas obras, nem pelos nossos recursos, mas é dom de Deus. E Ele nos salva e cuida das nossas necessidades. Não nos promete riquezas terrenas, mas nos garante viver abundantemente. Por quê? Porque a riqueza daquele que serve a Jesus, a riqueza daquele que serve ao nosso Deus, a riqueza é a ausência da necessidade. É quando Deus nos dá aquilo que precisamos para viver. E viver abundantemente. Este abundantemente que eu estou falando aqui é viver abundantemente feliz com o pouco que Jesus nos dá. Talvez com o muito que Ele também tem nos proposto. Paulo fala: tanto sei o que é ter quanto não ter. Então podemos enxergar estas verdades neste texto. Podemos ver isso nesse texto. Mas nessa noite, irmãos, eu ainda quero falar sobre o perigo da vaidade. Diante desse texto que acabamos de ler, expor, eu quero falar do perigo da vaidade. E o que é a vaidade? A valorização excessiva de si mesmo. Isto é vaidade. A valorização excessiva de si mesmo vai nos trazer alguns pontos que temos que observar. E o primeiro deles é a autossuficiência. Achamos que os nossos feitos contribuem para a salvação. Primeira pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então achamos que os nossos feitos podem contribuir. Já ouviu alguma pessoa dizer: poxa, eu sou um bom pai,
Poxa, eu sou um bom esposo, faço até uma caridade ali, trabalho, sou dedicado à minha família. Mas tudo isso que praticamos, fazemos, não é capaz de nos salvar. Por quê? Porque não somos autossuficientes. Muito ao contrário, dependemos de Jesus. Dependemos de Jesus para nos salvar, para nos resgatar das nossas mazelas. Dependemos de Jesus para nos resgatar da nossa morte espiritual. Dependemos de Jesus para acender a chama que vai se apagando dentro de nós. Dependemos de Jesus como crianças recém-nascidas, que desejam ali ardentemente o leite materno. Olha o contraste que Jesus fala a respeito das crianças e desse jovem rico. O coração humilde das crianças e o coração vaidoso desse jovem rico. Jesus quer expor aqui o quanto somos dependentes dele. A autossuficiente gera em nós a religiosidade. O quanto esse jovem era religioso. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Toda a sua prática religiosa não foi possível apresentar o Deus vivo para ele. Ele passou a vida inteira praticando atos religiosos. Quer dizer que vinha à igreja domingos regularmente. Quer dizer que participarmos de reuniões, evangelismos, isso não nos salva. Quem nos salva é Jesus. E o perigo disso é de nos tornar religiosos. E devemos nos atentar a essa verdade. Devemos nos atentar. Não vemos o que está nos distanciando de Deus. Versículo 22, que diz assim: ao ouvir isso, disse Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Não vemos o que está nos distanciando de Deus. Esse é o problema da autossuficiência. Não conseguimos identificar. Aquele jovem rico se achegou a Jesus esperando uma resposta de aprovação, esperando ser aprovado por Jesus. Só que Jesus expôs para ele aquilo que estava o distanciando de Deus. E nessa noite é hora de pararmos e fazer uma autoanálise. O que tem nos distanciado de Deus? O que tem sido uma barreira para o relacionamento mais íntimo e mais profundo? O que tem atrapalhado as nossas vidas? O que tem te atrapalhado, o que tem me atrapalhado a se relacionar melhor com Jesus? Jesus, ele deseja se relacionar com você. Ele deseja se manifestar a você, se tornar conhecido de uma forma que você nunca o conheceu, de maneira progressiva e ativa sobre a sua vida. Mas faça uma autoanálise neste momento, e é um momento oportuno para isso. O que tem te distanciado? Aquele jovem rico se turbou o seu coração, fechou o seu coração diante da verdade exposta e foi embora. Como você e eu vamos sair daqui essa noite? Vamos sair daqui como? O que tem nos separado de Deus?
Será que talvez um pecado que carregamos ele até como de estimação, o que tem nos distanciado de Jesus? Será que é o nosso comodismo? Será que é a nossa religiosidade? É hora de abrir os nossos olhos nessa noite e fazer uma autoanálise. É hora de abrir os nossos olhos. E a pergunta desse jovem rico foi até louvável. O problema estava na intenção do seu coração. O problema estava na intenção do seu coração. A valorização excessiva de si mesmo nos leva ao amor pelo que está acima de Deus. Esse jovem rico tinha amor aos seus bens e este amor estava acima de Deus. Por mais que ele era um bom religioso. E o primeiro mandamento: amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O primeiro mandamento. Vemos que ele cumpria com a boca, mas o seu coração estava distante deste mandamento. O amor pelo que está acima de Deus. E como podemos trazer isso para as nossas vidas? O amor pelo que está acima de Deus. Em uma sociedade contemporânea, amor aos vícios. Essas bets aí do diabo. Amor aos vícios. E devemos fazer uma autoanálise. Se perguntar todos os dias: Senhor, o que eu tenho colocado acima de Ti? O que eu tenho colocado acima do Senhor? Aquele jovem rico amava o dinheiro. E nós? O amor pelo que está acima de Deus em nossas vidas é um problema. Amor aos prazeres. Amor aos prazeres. E a nossa carne inflama pelo prazer. Porque o pecado é prazeroso. Satisfaz a carne, só que nos distancia de Deus. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Devemos fazer uma autoanálise todos os dias, se curvar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia da minha alma. Me livre de amar coisas acima do Senhor, porque somos tendenciosos a isso, queridos. A nossa natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a isso. E que venhamos refletir nisso todos os dias. O que temos amado mais do que o Senhor? O que temos amado mais do que o Senhor? Devemos se fazer esta pergunta: o que tem sido Deus em nossas vidas? O que tem sido Deus em nossas vidas? O que tem te impedido de orar? Falo de mim, eu tenho que me policiar no Instagram, porque senão a primeira coisa quando eu acordo eu vou para o celular, eu vou rolar vídeos. O que tem te distanciado? O que tem feito que você não consegue estreitar o seu relacionamento com Jesus? O que tem feito isso em nossas vidas? Essa noite é hora de eliminarmos essas coisas, porque Jesus deseja se relacionar conosco. Jesus nos trouxe para ouvir esta mensagem.
refletir nestas verdades todos os dias. Que Deus venha ter misericórdia de nós, para melhorar os nossos relacionamentos com Deus, com a nossa família, com o nosso próximo. Que venhamos eliminar essas coisas das nossas vidas, para que a presença do Senhor se manifeste de forma progressiva em nossas vidas. Que venhamos ser fervorosos na presença do Senhor todos os dias, e que venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima do nosso eu, acima da nossa vaidade, acima das nossas amizades. Que venhamos amar a Deus acima de todas as coisas. Que em nome de Jesus, Deus nos capacite a isso, nos dê forças a isso, porque de nós mesmos não vamos conseguir. Por quê? Porque é impossível aos homens, diz o texto, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o Espírito Santo nos auxilia nessa jornada. Senhor, tem misericórdia. Me ajude a estreitar o relacionamento com o Senhor. Me ajude a ter misericórdia da minha alma, porque de mim mesmo eu não vou conseguir, de mim mesmo eu vou cair. Eu vou cair em vício, Senhor, tem misericórdia. Eu vou cair em mornidão, Senhor, tem misericórdia. Eu vou cair naquilo que me afasta do Senhor, tem misericórdia. Clame ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai te tirar desse lugar de comodidade. Jesus é capaz de avivar a nossa alma. Que venhamos nos curvar diante dessa verdade. E que compreender que só o Espírito de Deus é capaz de nos revelar o próprio Deus. O próprio Espírito Santo é capaz de fazer com que conhecemos a Deus de forma mais profunda. Que venhamos ser cheios do Teu Santo Espírito, para que não venhamos cair no erro desse jovem rico. Amar o que nos afasta de Deus. Misericórdia. Misericórdia. E o perigo é de refletirmos sobre este texto e nossa mente ser burlada por Satanás, de maneira que a nossa mente começa a se cauterizar e achar que isso não é para nós. E é para nós. É para nós. Saia daqui convicto, esta mensagem é para mim. Que venhamos melhorar todos os dias como cristãos, como discípulos de Jesus. Que venhamos observar a Sagrada Escritura e entender que é Deus falando conosco. Que venhamos entender isso todos os dias. Que venhamos entender isso todos os dias. A valorização excessiva de si mesmo nos leva a rejeitar o reino de Deus. Versículo 23 diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. A valorização excessiva nos leva a rejeitar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmãos? É viver sobre o reinado de Cristo. Esse jovem era um bom religioso, só que ele não vivia o reino de Deus. Ele não vivia o reino de Deus. E como podemos viver o reino de Deus? Cumprindo o que Jesus diz, cumprindo a Sagrada Escritura. Jesus não nos chamou para ser religiosos. Por quê? Porque o Evangelho não é apenas uma religião. Não, o Evangelho é uma forma de viver. Devemos viver o Evangelho,
viver o reino de Cristo, porque o reino já chegou. João Batista anunciou: está próximo o reino de Deus. E essa noite eu quero falar: o reino de Deus já chegou. Está implantado. Vivam o Evangelho intensamente. Que você venha transbordar deste Evangelho onde você estiver. Por quê? Porque o Evangelho tem que ser em nós um estilo de vida. E esse estilo de vida tem que transbordar a outros. Este Evangelho é capaz de salvar o incrédulo. Este Evangelho é capaz de salvar o assassino, o traficante. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E rejeitar o reino de Deus é rejeitar este Evangelho. Que venhamos entender isso todos os dias. E que isso venha a arder em nossas almas. Venha a arder em nosso coração. Eu e você precisamos viver o reino de Deus. Você foi chamado por Jesus. Só que quando rejeitamos este Evangelho, rejeitamos o reino de Deus, você infelizmente está distante de Jesus. Triste é ouvir isso, mas é uma verdade. O jovem rico entristeceu o seu coração. Vai, venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me, e terá um tesouro no céu. Para que Jesus estava chamando esse jovem? Para viver o Evangelho. Só que ele se entristeceu. Ele se entristeceu e não seguiu a Jesus. Mas, entretanto, eu acredito que aqui tem discípulos de Jesus. Eu acredito nisso. Porque nós somos a igreja de Cristo, discípulos de Jesus, vivendo o reino de Deus. E sempre é hora e é o momento de fazer uma autoanálise. Talvez apenas nos perdemos no caminho a um certo momento e não estamos praticando. Mas sempre é hora de voltar. O convite por Jesus ainda está de pé. Está de pé. E eu vou falar o seguinte: vá, renuncie aquilo que tem te distanciado desse reino. Siga Jesus. Siga Jesus. Faça diferente do que aquele jovem rico. Não ame o que está te distanciando do Senhor. Não ame o presente século. Não ame o presente século. Não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. Não ame. Vá. Largue tudo e siga Jesus. É hora de sair daqui de maneira diferente. Jesus é capaz de mudar a história da sua vida. Jesus é capaz de mudar o rumo que você está seguindo, que talvez você apenas está perdido no caminho, mas é hora de voltar ao caminho. Faça diferente do que aquele jovem rico fez. Ele se entristeceu porque seus bens eram muitos. Não coloque na balança aquilo que está te distanciando de Deus. Não coloque na balança. Não coloque, porque isso vai te matar. Vai te matar. Aquele jovem rico era um bom religioso, porém morto na sua alma. Morto na sua alma. Ele tinha tudo para ser aprovado pela religião e tudo para ser reprovado por Deus. Por quê? Porque o amor
ao dinheiro é a raiz de todo os males. O amor ao dinheiro. Se distancie daquilo que está te distanciando do Senhor. Renuncie o que precisa ser renunciado. E esta noite é a noite propícia para isso. Faça uma autoanálise. Faça um raio-x da sua vida ali. Fala, não, este ponto aqui está legal. Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda o rumo da minha vida. Senhor, não quero ficar preso nisso. Não quero, tem misericórdia. Me ajude. Rejeitar o reino de Deus é um problema, irmãos. É um problema. Passamos a se incomodar com a verdade, mas não renunciamos àquilo que é preciso. O versículo 22 diz o seguinte: ao ouvir isso, disse, desculpa, irmãos, 24, vendo, entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Ele até ouve a verdade, ele ouve, porém ele se entristece. Que venhamos fazer diferente. Esta noite ouvimos a verdade, mas vamos fazer diferente, vamos nos alegrar e vamos mudar. Vamos mudar. Por quê? Porque a salvação ela é progressiva em nossas vidas e ela é crescente em nossas vidas. Todos os dias é dia de renunciar a algo, é dia de abrir mão de algo, todos os dias, até nos tornar semelhantes a Cristo, porque a salvação tem este objetivo, nos fazer parecido com o Filho de Deus. Que venhamos entender isso todos os dias. E que isso venha a arder em nossos corações. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Saia melhor. Saia convicto que Deus falou com você nessa noite. Saia daqui preparado para renunciar aquilo que precisa ser renunciado, deixar aquilo que precisa ser deixado e viver o reino de Deus de uma forma plena em sua vida e em minha vida. Que venhamos entender isso todos os dias. Que o reino de Deus é uma forma de viver. É uma forma de viver. Achamos que a riqueza é apenas terrena. Jesus não nos chamou para acumular bens aqui no mundo. Jesus não nos chamou para isso. Para acumular bens, riquezas. Não. É pecado? Não. Deus abençoa, abre portas de emprego, abençoa, abre portas de emprego, prospera em nossas vidas financeiramente, prospera. Mas essa noite eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu quero te dizer uma coisa também, principalmente na sua área espiritual, na minha área espiritual. Principalmente nisso. Nos fazer mais fervorosos em oração, nos fazer mais assíduos com a palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus, nos fazer cristãos melhores, discípulos melhores. Por quê? Porque discípulos melhores geram família melhor, geram uma sociedade melhor, geram ambientes melhores. Meus irmãos, meu apelo esta noite é para você que entende que é autossuficiente, é até um bom pai, até um bom marido, até um bom filho, até uma boa esposa, e todo bom comportamento você tem preservado há muito tempo. Ah, Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade, guardar os mandamentos, opa, show de bola.
Só que dentro dessa frase tem um problema. Talvez temos guardado bons comportamentos. Somos bons pais, boas mães, bons filhos. Só que isso não é o suficiente. Não é. E você se aprova em seus feitos. Porém, eu quero te dizer essa noite, ainda não é o suficiente. Assim como faltava ao jovem rico renunciar riquezas, talvez em nossas vidas tenha faltado renunciar algo. E Cristo é capaz de fazer todas as coisas. É hora de mergulharmos em um relacionamento profundo com o nosso Deus. Jogar por terra o nosso senso de independência. Aquele que pode fazer total dependentes como crianças. Que Cristo veio fazer isso em nós. Assim como crianças são dependentes dos adultos ali, venhamos ser dependentes de Deus. Reflita sobre isso. Está difícil? Está difícil. Renunciar, melhorar a sua vida de oração. Talvez caímos em um mar de frieza espiritual que está difícil de sair. Só que para Deus nada é impossível. Talvez você está submergido. É hora de levantar as mãos e pedir socorro para Jesus. E Ele é capaz de te trazer à tona, avivar as nossas almas. Irmãos, tem momento que não conseguimos nem orar. E eu falo sem ter nenhum tipo de vergonha, já passei por isso. Que venhamos todos os dias entender que somos fracos, limitados, cheios de fraquezas, cheios de inconstâncias. Mas eu quero te dizer essa noite, o Espírito Santo habita em nós, capaz de avivar as nossas almas. Eu quero te convidar a se colocar de pé e fazer uma oração. Essa palavra é para mim, mas também é para você. Que venhamos todos os dias entender que somos dependentes de Cristo. Não somos autossuficientes, não. Entender que podemos tropeçar na jornada. Podemos. Entender que nosso coração pode ser tendencioso a amar coisas que colocamos acima de Deus. Somos tendenciosos a isso. Somos tendenciosos a isso. Mas que Cristo venha ter misericórdia de nós. Que Ele venha ter misericórdia das nossas almas. Que venhamos entender que a salvação está em Jesus. Não nos nossos feitos. Não apenas em cumprir rituais religiosos via igreja ao domingo. Porque aquele jovem talvez ia à sinagoga. Mas Jesus te
autêntico, um relacionamento vivo, aonde Ele responde às suas orações, aonde Ele aviva a sua alma, aonde Ele traz de volta aquilo que se perdeu. Jesus aviva a sua obra. Obra que talvez você se esqueceu, mas Ele não esqueceu. Ele é capaz de avivar. Ele é capaz de avivar. Entender que somos total dependentes do Cristo vivo em todas as áreas da nossa vida. Entender que sem Ele vamos cair. Vamos cair nas nossas justificativas. Não vou porque eu não estou bem. Não vou porque é cheio de gente imperfeita e somos imperfeitos mesmo. Ah, não quero. Não, eu vou servir Jesus aqui, na minha casa. Não dá. Jesus quer se relacionar com você de uma forma intensa e progressiva. E o Evangelho é composto de gente como você, como eu, cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas aqui é a comunidade terapêutica, aqui é onde um ajuda o outro, um dá a mão ao outro. Que venhamos entender isso todos os dias. Entender a nossa total dependência de Cristo. Que o seu coração venha ser inflamado por Jesus, sensível